Ela estava parada no balcão polido do banco, sua voz ecoando. O dinheiro dele sumiu, completamente, anunciou Lori May, em voz alta o suficiente para fazer a fila virar. Meu estômago revirou. A gerente olhou para mim com pena. Virou-se com um sorriso fraco nos lábios. Você não é mais o mesmo homem, não é, Dale? Alguns homens simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo. Meu mundo cuidadosamente construído desmoronou ali mesmo. As luzes fluorescentes do salão de banquetes corporativo zumbiam, refletindo nos talheres polidos. Eu estava praticamente de olho no relógio, esperando que alguém se retirasse educadamente, quando Lori Mae Jensen passou pela minha mesa. Ela se movia com uma confiança que fazia as outras pessoas pararem, com um leve inclinar do queixo. Seus cabelos escuros estavam presos para trás, realçando um maxilar definido, e seu sorriso, quando se voltou para mim, foi rápido e radiante. Ela tinha um jeito de olhar diretamente para você, como se você fosse a única pessoa na sala que realmente importasse. Você está me encarando há 7 minutos seguidos, disse ela, com a voz clara em meio ao ruído abafado dos pratos. Havia um desafio em seus olhos, um toque de perigo, mas ao mesmo tempo irresistível. Senti um rubor subir pelo meu pescoço, uma sensação que não experimentava desde a faculdade. Minha precisão habitual de engenheira, minha cabeça no lugar, pareceram um pouco vacilantes naquele instante. Só admirando a vista, consegui dizer, soando mais desajeitado do que pretendia. Ela riu, uma risada baixa e convidativa, e puxou uma cadeira. Ali começou tudo. Nossas vidas se entrelaçaram rapidamente depois disso. Os brunches de domingo se tornaram um ritual. Conversas que se estendiam até o final da tarde enquanto tomávamos café. Falávamos sobre tudo. Ela pintava quadros vívidos de sua consultoria de marketing, um mundo dinâmico de apresentações de alto risco e soluções criativas. Eu me vi atraído por sua ambição, sua aparente determinação. Casamento surgia com frequência, entrelaçado em discussões sobre planos futuros, sobre construir uma casa com uma vista deslumbrante do Lago Washington. Tudo parecia tão possível, tão perfeitamente alinhado com a ascensão constante da minha própria carreira. Eu estava cega pelo seu afeto, pela maneira como ela me fazia sentir importante e vista. Os pequenos gestos não me pareceram sinais de alerta. Seus gostos tendiam para o caro, uma preferência que eu atribuía ao fato de uma mulher bem-sucedida saber o que merecia. Eu sempre estendia a mão para pagar a conta, um hábito que desenvolvi ao longo de anos de independência. Ela oferecia a mão, um gesto tímido, depois sorria e dizia: "Na próxima, querida." Nunca parecia haver uma próxima vez para ela pagar, mas eu ignorava. Meu emprego era bom e, pelo que ela me contava, os negócios dela estavam prosperando. Era bom poder prover. Minha carreira estava decolando. Eu tinha acabado de conseguir uma grande promoção na empresa, liderando uma nova divisão focada em design de microchips. Finalmente, também tinha patenteado aquele chip revolucionário no qual vinha trabalhando há anos. Os royalties começaram a chegar, garantindo o estilo de vida luxuoso que estávamos começando a construir juntos. O apartamento de luxo perto da orla, as viagens de fim de semana para Napa, as roupas de grife que ela adorava, tudo parecia merecido, uma progressão natural do nosso sucesso conjunto. Então, certa noite, enquanto dividíamos uma garrafa de um bom Cabernet Sauvignon, Lori May mencionou um ajuste temporário de mercado. Um cliente importante, uma conta grande, havia decidido seguir um rumo diferente. Ela deu de ombros com um ar um tanto displicente. É só um percalço, Dale. Os negócios têm seus altos e baixos. Vi um lampejo de preocupação em seus olhos, rapidamente disfarçado. O que é meu é seu, Lori May, eu disse, estendendo a mão por cima da mesa para segurar a dela. Até que seus negócios voltem aos trilhos. Considere minhas contas como nossa parceria. Somos uma equipe. Ela apertou minha mão, com os olhos brilhando. Você é excepcional, Dale. De verdade. Outros homens. Eles simplesmente não entendem o que é apoio como você. O elogio dela me fez sentir um herói, necessário e valorizado. Meu peito se encheu de um orgulho silencioso. Eu estava sustentando ela, nós. Nos meses seguintes, mais clientes desapareceram, segundo Lori May. Sua consultoria de marketing, antes um centro vibrante de atividades em suas reportagens, parecia estar desmoronando. Mesmo assim, seus gastos aumentaram. Novas bolsas de grife apareceram no armário. Um BMW alugado, elegante e escuro, substituiu seu antigo sedã. É para manter as aparências, explicava ela.
com a voz calma e o olhar firme. Networking, Dale. Você precisa estar bem vestido para fisgar os grandes. Continuei depositando dinheiro em nossa conta conjunta, transferindo quantias das minhas economias e dos meus crescentes cheques de direitos autorais. Isso é um investimento no nosso futuro, Dale, ela dizia, reforçando a ideia. É só um problema temporário de fluxo de caixa. Meus contatos são sólidos. Sua confiança era contagiante. Parecia errado questioná-la, duvidar do seu comprometimento com o nosso sonho compartilhado. Ela estava construindo algo, eu acreditava, mesmo que estivesse demorando um pouco mais do que o esperado. As bolsas de grife, o BMW alugado, os jantares caros, tudo fazia parte do jogo. Ela insistia. Um custo necessário para se manter no negócio. Minha própria estabilidade financeira, antes inabalável, estava se dissolvendo lentamente em um fluxo constante de saída. O apartamento de luxo e nosso estilo de vida opulento tornaram-se totalmente dependentes da minha renda e das minhas economias cada vez menores. Comecei a sentir o aperto, um leve desconforto no estômago sempre que os extratos bancários chegavam. Mas Lori May sempre tinha uma nova e promissora oportunidade à vista, um grande contrato prestes a ser fechado, o suficiente para manter a esperança viva, para me fazer continuar abrindo meu talão de cheques. Numa noite fresca, depois de um longo dia na empresa, Lori May mencionou uma oportunidade de investimento empolgante, enquanto saboreávamos sua lasanha caseira. Ela se inclinou sobre a mesa de jantar polida, com os olhos brilhando com uma intensidade peculiar que eu não via há tempos. É uma startup de tecnologia de beleza, explicou com a voz firme e confiante. O projeto da Carolyn Vance. Algo realmente inovador. Eles estão prestes a alcançar um grande sucesso, mas precisam de um empréstimo ponte para expandir a produção. Apenas uma injeção temporária, sabe? Eu estava cansada, com as equações do dia ainda girando na minha cabeça, mas a palavra tecnologia me chamou a atenção. Parecia legítima, mais concreta do que sua conversa vaga de sempre sobre clientes de marketing. Seu entusiasmo era raro, genuinamente diferente da sua bravata de manter as aparências. Quanto eles estão pedindo? Perguntei, afastando meu prato vazio. Ela fez uma pausa, tomou um gole de água. Carolyn acha que $100 mil seriam suficientes para ela passar por essa fase, só até o fechamento da próxima rodada de investimento de risco. 100 mil era uma quantia considerável, uma boa parte das minhas economias restantes. Mas o entusiasmo dela era contagiante e eu queria acreditar nela, em nós. Parecia uma chance para o negócio dela finalmente se consolidar. Tudo bem, eu disse assentindo lentamente. Eu consigo. Considere isso um investimento no nosso futuro, Lori May. Ela sorriu, um olhar radiante e grato que dissipou um pouco a angústia que sentia. Você é realmente o melhor, Dale, meu herói. Ela insistia em lidar com toda a comunicação com Carolyn Vance, alegando acordos de confidencialidade rigorosos. Informação confidencial, querido, dizia ela sempre que eu tentava perguntar sobre o progresso da startup. A privacidade dos investidores é fundamental nesta fase inicial. De certa forma fazia sentido, mas uma inquietação silenciosa começou a crescer. Tentei tocar no assunto das nossas finanças para ter uma ideia mais clara das nossas contas conjuntas, mas Lori May era mestre em desviar o assunto. Ah, Dale, suspirava ela, entrelaçando seu braço no meu, sempre o homem dos números. E os nossos planos de casamento? Aquela capelinha que vimos na primavera passada? Ou aquela casa no lago com que sonhamos? Esses são os números importantes, não são? A conversa dela sobre casamento e planos futuros sempre me fazia sentir mesquinho por me concentrar em saldos bancários. Meu instinto me dizia que algo estava errado, mas meu amor por ela, ou o que eu acreditava ser amor, se sobrepunha ao ceticismo. Eu queria confiar nela completamente. Para me distrair, Lori May sugeriu uma viagem luxuosa a Santorini. Uma comemoração, Dale, insistiu ela, por todo o seu trabalho árduo, pelo nosso futuro. A ideia de sol quente e água azul cristalina era um alívio bem-vindo para a preocupação persistente. Ela reservou uma vila deslumbrante aninhada nos penhascos com vista para o mar Egeu. Quando a fatura chegou, ela fez questão de ressaltar que o pagamento da vila não era reembolsável nem transferível. É a política deles, disse ela, dando de ombros, mas isso me deixou apreensivo. Outra grande quantia, perdida, sem possibilidade de reembolso. Então, numa manhã de sábado, eu estava procurando um extrato específico do meu fundo de pensão
algo que eu geralmente fazia sozinha. Vi Lori May na entrada separando uma pilha de correspondências. Minhas correspondências. Ela tinha um pequeno monte de envelopes na mão, meu nome bem visível no de cima. Só organizando, querida, disse ela, um pouco rápido demais quando me viu observando. Você está sempre tão ocupada. O jeito como ela rapidamente colocou algumas cartas embaixo das outras me deu uma sensação estranha. Mais tarde, naquela semana, chegou um envelope grosso, claramente endereçado a mim, mas já estava aberto, em cima da bancada da cozinha. Lori May tinha saído para fazer compras, ela disse. Era um extrato de cartão de crédito, um saldo de $500 mil. O meu nome não era a conta conjunta, nem o empréstimo comercial que ela havia mencionado, mas sim uma enorme linha de crédito pessoal, totalmente utilizada, para a qual eu nunca havia feito nenhum pedido. Senti um nó na garganta, minhas mãos tremiam, o papel amassava. Um frio pavor se infiltrou em meus ossos, confirmando meus piores medos. Isso não era um ajuste temporário do mercado. Isso não era um investimento. Comecei a procurar, metodicamente, em silêncio, minha mente um vazio de pânico e descrença. Encontrei-o escondido no fundo do armário dela, sob uma pilha de suéteres que ela raramente usava. Um celular descartável pequeno e barato. Não era o smartphone elegante que ela costumava usar. Estava cheio de mensagens de texto e registros de chamadas, números que eu não reconhecia. O conteúdo era breve, codificado, mas inconfundível. Fundos garantidos. Encontro hoje à noite. Transferência concluída. Ele ainda acredita nisso. Meu mundo, aquele que eu havia construído com tanta precisão, aquele que eu pensava compartilhar com Lori May, despedaçou-se em 1000 pedaços ali mesmo, no chão do quarto. Encontrei Lori May na sala de estar, folheando uma revista. Precisamos conversar, eu disse com a voz monótona, mostrando o extrato do cartão de crédito e o celular descartável. Seus olhos se voltaram para os itens e depois para o meu rosto. Ela fingiu choque com uma expressão cuidadosamente construída. Dali! Como você pôde mexer nas minhas coisas? Como você pôde sequer pensar em uma coisa dessas? Sua voz tremia, carregada de mágoa ensaiada, acusando-me de desconfiança, de invasão de privacidade. Ela tinha uma resposta para tudo. O cartão de crédito, alegava, era uma linha de crédito que lhe haviam aconselhado a abrir para o investimento em Carolyn Vance, um fundo de contingência que não havia sido ativado, uma manobra estratégica. Está tudo ligado a estruturas corporativas complexas, querida. Você não entenderia. Ela mostrou uma pilha de documentos com aparência oficial, cheios de jargões e selos da empresa, supostamente comprovando o investimento. O celular descartável, um presente para um cliente de um setor sensível, completamente confidencial. Suas explicações eram elaboradas, plausíveis o suficiente se você quisesse acreditar nelas, o que uma parte de mim, a parte que ainda a amava, desesperadamente queria. As evidências que eu havia encontrado, no entanto, me incomodavam. As mensagens de texto, por mais codificadas que fossem, eram específicas demais. O empréstimo, real demais. Na manhã seguinte, ela arrumou uma pequena mala para sua viagem de negócios. Você vai me deixar no aeroporto, não é, querido? Perguntou, dando-me um beijo na bochecha. Era um momento crucial, um ponto de decisão. Minha mão apertou o volante. Em vez de seguir para SeaTac, saí da estrada principal e dirigi em direção à área industrial da cidade. Para onde vamos? Perguntou, a voz rouca de repentina inquietação. Parei em frente a um motel decadente com sua placa de neon piscando na pálida luz da manhã. Saia, eu disse sem demonstrar nenhuma emoção. Seu rosto, geralmente tão sereno, ficou inexpressivo de surpresa. Observei do carro enquanto ela caminhava a passos largos em direção a uma porta lateral e, em seguida, a vi encontrar um homem corpulento com o rosto sombreado por um boné de beisebol. Ele a puxou para um abraço rápido e brusco antes de desaparecerem lá dentro. Voltei dirigindo para o nosso apartamento, o ar no carro pesado com um frio diferente. Dessa vez, eu sabia o que estava procurando. Debaixo da tábua solta do assoalho da gaveta da penteadeira dela, encontrei um segundo celular escondido, idêntico ao primeiro. Este estava desbloqueado. As mensagens eram devastadoras. Entre Lori May e Chad. Não havia ambiguidade, nenhuma linguagem codificada. Quase lá, amor. Ele é tão burro que não desconfia de nada. Só mais algumas transferências e estaremos livres. Santorini, aí vamos nós por conta dele. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada uma
arrancando mais uma camada da minha realidade cuidadosamente construída. Ela não estava apenas pegando meu dinheiro, estava zombando de mim, ridicularizando minha confiança, meu afeto. Desabei no sofá, com o telefone ainda apertado na mão, a luz fluorescente e impiedosa da sala revelando as partículas de poeira dançando no ar viciado. A traição era um peso físico pressionando meu peito, sugando o ar dos meus pulmões. Sua manipulação fria e calculista, sua intrincada teia de mentiras. Tudo estava exposto. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu planejava me casar, era um fantasma, uma ficção. O choque inicial deu lugar a uma clareza arrepiante. A raiva aguda e precisa substituiu a mágoa. Eu não apenas a exporia, eu a faria pagar por cada mentira, cada dólar roubado, cada momento da minha confiança tola. Fui para o meu escritório, meus movimentos calmos e deliberados. Comecei a reunir provas meticulosamente, cada registro financeiro que consegui encontrar, cada extrato bancário, cada e-mail, cada mensagem de texto dos seus celulares descartáveis, que baixei para o meu disco rígido, registros de chamadas, saques em caixas eletrônicos, os detalhes da reserva da vila em Santorini. Criei um arquivo digital, um caso meticuloso contra ela. Primeiro, esvaziei minhas contas pessoais. Transfirai cada centavo que não estivesse legalmente vinculado à nossa conta conjunta. Deixei-a apenas com a conta conjunta, sabendo que estava quase totalmente sem meus recursos disponíveis, mal dando para algumas semanas de seus gastos exorbitantes. Depois, encontrei Ben Carter, um investigador particular com reputação de discrição e meticulosidade quase obsessiva. Entreguei a ele a pilha de documentos, os dados do celular descartável e contei tudo. Ben trabalhou rápido. Em uma semana, seu relatório estava pronto. Lori Mae Jensen era um pseudônimo. Sua consultoria de marketing de sucesso era uma empresa de fachada, alguns escritórios virtuais alugados e um site sofisticado. Ela usou vários pseudônimos ao longo dos anos, deixando um rastro de clientes desaparecidos e homens enganados em diferentes estados. A oportunidade de investimento de Carolyn Vance foi uma reviravolta particularmente cruel. Ben localizou a verdadeira Carolyn Vance. Ela era, de fato, uma empreendedora no ramo de tecnologia de beleza. Ela também era uma vítima. Lori Mae a abordou sob um nome diferente, fingindo ser uma investidora de capital de risco, roubando $200 diretamente da startup de Carolyn Vance, dinheiro que Carolyn havia destinado a uma parceria legítima. Meu empréstimo de $100 desapareceu no mesmo buraco negro. Atordoado, mas decidido, sentei-me em frente ao policial Greg Miller em uma sala de interrogatório estéril. O ar tinha um leve cheiro de café velho e desespero. Miller era um homem de meia-idade, com olhos cansados e um semblante gentil e pragmático. Ele ouviu pacientemente enquanto eu expunha as provas meticulosamente reunidas. As datas, os valores, as mensagens de texto. Quando terminei, ele suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. "Sr. Peterson", disse ele, com voz compassiva, mas firme, "isso é uma bagunça. Podemos investigar o empréstimo de $500 mil e seus 100 mil, certamente. Mas os presentes, os empréstimos que o senhor lhe deu de livre e espontânea vontade, as despesas compartilhadas do apartamento, as viagens, isso é mais complicado. Ela vai alegar que era um relacionamento, um casal construindo uma vida. É difícil provar a intenção de fraudar sem um rastro documental claro. Eu entendi. As nuances da lei não foram concebidas para manipulação emocional. Concentrei-me nos crimes evidentes. O empréstimo de $500 mil em meu nome, os $100 mil que lhe dei para o inexistente investimento em Carolyn Vance e as próprias perdas substanciais de Carolyn. Esses eram concretos. Ben Carter, meu investigador particular, continuou a investigar. Alguns dias depois, ele ligou. "Sr. Peterson", disse ele com a voz rouca, "encontrei o pai dela, Frank Jensen, um vigarista de quinta categoria que passou anos perambulando pelo meio oeste. Fraudes insignificantes, alguns cheques sem fundo, alguns esquemas de investimento fraudulentos, tal pai, tal filho. A notícia confirmou minha suspeita. Não se tratava apenas de uma falha pessoal de Lori Mae. Era um ofício aprendido, um negócio de família. Conheci Carolyn Vance em uma cafeteria, escolhida por seu anonimato. Ela era uma mulher perto dos 40, inteligente e determinada, com um cansaço no olhar que refletia o meu. Mostrei a ela as provas, expliquei como Lori Mae havia usado seu nome e roubado seu dinheiro.
Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela reconheceu os documentos. Ela roubou $200 mil da minha startup, Sr. Peterson, sussurrou Carolyn, com a voz embargada pela raiva contida. O trabalho da minha vida. Eu confiei nela. Naquele instante, uma aliança silenciosa se formou entre nós. Duas vítimas da mesma predadora astuta, unidas pelo desejo de justiça. Ben logo descobriu outra vítima, o Sr. Wallace, um professor aposentado de Ohio que havia perdido $50 mil em um esquema de investimento semelhante ao que Lori May havia orquestrado anos atrás, usando mais um pseudônimo. A dimensão do seu engano era muito maior e mais complexa do que eu havia imaginado. Não se tratava de um golpe isolado para escapar rapidamente. Era um padrão, uma vida de fraudes cuidadosamente construída. Um plano começou a se formar na minha mente, não apenas por justiça, mas por uma vingança que atingiria onde mais doía, sua ilusão de controle, sua confiança cuidadosamente cultivada. Eu tinha o celular descartável dela e comecei a usá-lo para monitorar suas comunicações com Chad. As mensagens eram menos frequentes agora, mais cautelosas, mas o suficiente para eu reconstituir seus movimentos, sua localização atual na Flórida curtindo o sol e meu dinheiro roubado. Entrei em contato com o detetive Jim Albright, um especialista em fraudes recomendado pelo policial Miller. Albright era um homem perspicaz e intenso que me ouviu atentamente, sem nunca desviar o olhar do meu rosto. Quando terminei, ele se inclinou para a frente com um brilho de algo nos olhos. Esta é uma operação sofisticada, Sr. Peterson, disse ele. Estamos interessados. Seu interesse não se limitava a Lori May, ele se estendia à sua abrangência, a rede da qual ela poderia fazer parte. Com a aprovação cautelosa de Albright, Ben e eu começamos a planejar uma operação secreta. Usaríamos a ganância previsível de Lori May contra ela. Ela não vai deixar aquela vila em Santorini sem se redimir, previu Ben. Muito dinheiro, muito ego envolvido. Ela vai voltar para pedir o reembolso ou para tentar revender a reserva. Essa era a nossa isca. Comecei a preparar meu apartamento. Ben providenciou o equipamento. Câmeras minúsculas de alta definição, gravadores de áudio escondidos em luminárias e atrás de molduras de quadros. Eu precisaria fazê-la confessar, incriminar-se em gravações. A frieza e o realismo da situação me atingiram em cheio. Não se tratava mais de amor, nem mesmo de dinheiro. Tratava-se de princípios. Tratava-se de fazê-la encarar as consequências de suas escolhas, de derrubar sua fachada cuidadosamente construída. Digitei o e-mail devagar, com cuidado. Cada palavra uma isca calculada. Era uma obra-prima de fingida mágoa e esperança desesperada. Falei do nosso sonho compartilhado, dos erros que ambos cometemos e do desejo de salvar nosso futuro. A frase-chave: vamos resolver isso, Lori May. Volte logo e podemos conversar sobre tudo, cara a cara. Eu a conhecia. Conhecia a tentação do reembolso da vila em Santorini, o conteúdo do apartamento que ela não tivera tempo de esvaziar e sua necessidade insaciável de se sentir poderosa. Ela mordeu a isca. 2 dias depois, ela voltou para o apartamento, as chaves tilintando, uma suavidade forçada nos olhos. Daily, murmurou, a voz carregada do que deveria ser arrependimento, mas eu só ouvia a atuação ensaiada. Ela usava um vestido simples, escolhido para transmitir vulnerabilidade, e se aproximou de mim de braços abertos. Deixei que me abraçasse. Meu corpo rígido, um nó gelado no estômago. Cometi tantos erros, sussurrou, a cabeça no meu ombro, fingindo remorso, tentando tecer sua teia de manipulação mais uma vez. Entrei na brincadeira, minha voz vacilando o suficiente para soar genuinamente de coração partido. Eu não entendo, Lori May. Eu disse com a voz embargada, afastando-a delicadamente. O que aconteceu? Você disse que me amava. Você disse que tínhamos um futuro. Eu a incentivei a explicar tudo, a contar tudo, a me dizer a verdade. Era tudo para fazê-la falar, a se gabar, a revelar a profundidade de seu engano na gravação. Ela começou devagar, algumas lágrimas, mais algumas desculpas. Mas então, ao sentir meu perdão, ao ver a vitória ao seu alcance, uma mudança sutil ocorreu. Sua postura se endireitou. Seus olhos, que estavam baixos, agora encontraram os meus com um lampejo de triunfo. Ah, Daily, ela suspirou, com um pequeno gesto de desdém. Você foi tão fácil de enganar. Honestamente, a consultoria de marketing, uma piada completa. Eu faço isso há anos.
Sua voz se tornou uma confissão ansiosa, um relato orgulhoso de suas façanhas. Ela detalhou como fingiu a falência de sua empresa, desviou meu dinheiro por meio de contas offshore e orquestrou o falso investimento em Carolyn Vance. Ela descreveu como me manipulou, como explorou meu desejo de ser um herói, um provedor. Nunca foi real, nada disso, disse ela com um pequeno sorriso cruel nos lábios. Tudo foi uma atuação muito convincente, não acha? Mantive a compostura, cada nervo em alerta, cada músculo tenso. O cartão de crédito, então? Perguntei, minha voz quase um sussurro, guiando-a, incitando-a a dar mais detalhes. E os celulares descartáveis? Com quem você estava falando? As câmeras zumbiam silenciosamente, capturando cada palavra incriminadora. Ela se vangloriava, ansiosa para compartilhar as complexidades de sua genialidade. Chegou a envolver seu pai, Frank Jensen, em alguns de seus golpes anteriores, rindo de como ele a ensinou os truques do ofício, de como ela havia aprimorado suas técnicas. Em certo momento, enquanto ela detalhava seu plano de fuga com Chad, mencionei casualmente que queria um copo d'água. Era o sinal. O policial Miller estava esperando, assistindo à transmissão ao vivo de uma van discreta na rua. Uma única palavra código previamente combinada. Santorini. Lori May, alheia a tudo, continuou seu monólogo triunfante. Chad e eu vamos para o México semana que vem, depois que eu resolver o reembolso da casa. Não posso deixar esse dinheiro ir para o lixo, né? Ela riu pegando um vaso decorativo na lareira, presumivelmente para adicionar à sua coleção de bens roubados. E aí é vida nova. Às suas custas, querido. A satisfação sombria daquele momento era profunda, uma justiça fria e implacável prestes a se concretizar. Assim que pegou o vaso, a porta da frente se abriu de repente. O policial Miller e o detetive Albright, acompanhados por 2 policiais uniformizados, invadiram o apartamento. Lori Mae Jensen, trovejou a voz de Miller, rompendo o silêncio repentino. Você está presa por furto qualificado, fraude eletrônica e roubo de identidade. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ela deixou o vaso cair, que se estilhaçou no chão de madeira. O rosto uma máscara de incredulidade e pura fúria. A encenação cuidadosamente construída desmoronou, revelando a verdade crua e feia por baixo. Este é o tipo de ponto de virada que pode mudar tudo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Lori Mae foi levada sob custódia, seu rosto, antes uma máscara de descrença, rapidamente se transformando em pura e absoluta fúria. Ela gritou meu nome, um som gutural que mal reconheci, enquanto os policiais a conduziam para fora. A satisfação era fria, distante. Não era a sensação triunfante que eu havia imaginado, mas uma silenciosa e cansada sensação de conclusão. Entreguei ao policial Miller os dispositivos de gravação, os celulares descartáveis, os documentos financeiros meticulosamente organizados. Meu apartamento, antes um símbolo do nosso sonho compartilhado, agora parecia estranhamente silencioso, vazio. A notícia da prisão de Lori Mae se espalhou rapidamente, um efeito dominó em sua meticulosa rede de mentiras. Meu telefone começou a tocar. Carolyn Vance foi a primeira. Sua voz, geralmente tão serena, embargou-se de emoção. Obrigada, Dale, disse ela, com um alívio genuíno transbordando em suas palavras. Você não tem ideia do que isso significa. O Sr. Wallace, o professor aposentado, enviou um e-mail breve e sincero. Justiça, dizia. Finalmente, saber que outros foram poupados, que seu reinado de enganos havia terminado, trouxe um pouco de paz. Ben Carter continuou seu trabalho, rastreando mais conexões e encontrando mais vítimas. Cada nova revelação pintava um quadro mais claro da elaborada fraude. Ele confirmou as ligações com Frank Jensen, identificando vários de seus antigos associados que também estiveram envolvidos nos esquemas anteriores de Lori Mae. O negócio de família ia muito além do que eu imaginava inicialmente. O período imediatamente posterior foi um turbilhão de questões práticas. Passei dias ao telefone com o banco, fornecendo provas e lutando para que o empréstimo de $500 mil fosse removido do meu histórico de crédito. Foi um processo lento e frustrante, navegando por jargões jurídicos e burocracia. Minhas finanças estavam um caos. Minhas economias, os royalties da minha patente, praticamente tudo havia desaparecido. Eu estava começando do zero, mas pelo menos estava começando. Reconhecendo o impacto emocional, o detetive Albright recomendou a doutora Martha Green,
Ela era uma mulher tranquila, de olhar bondoso e jeito direto. É um processo, Dale, disse ela durante nossa primeira sessão. Um processo difícil. Você sofreu uma profunda traição, um trauma. Ela me ajudou a desvendar os nós da manipulação, distinguindo o afeto cuidadosamente construído por ela do amor genuíno. O que você sentiu foi real, Dale, explicou ela gentilmente. Seus sentimentos eram autênticos, mas as intenções dela não eram. Essa é a distinção fundamental. Lentamente, dolorosamente, comecei a separar as duas coisas, reconhecendo a profundidade da minha própria confiança mal depositada, sem me entregar à culpa. Reconstruir meu crédito e minha estabilidade financeira tornou-se um projeto novo e assustador. Era como recomeçar do zero, profissional e pessoalmente, mas a justiça estava em curso. Com base na confissão gravada de Lori May e nas provas adicionais de Ben, Frank Jensen, seu pai, foi preso em uma pequena cidade do Missouri. Ele ofereceu pouca resistência, com um ar de resignação cansada no olhar. E Chad, cúmplice de Lori May, foi localizado em um apartamento alugado em Miami e preso. O caso contra ele se fortalecia a cada dia. Apesar dessas vitórias, as cicatrizes emocionais permaneceram. Pesadelos assombravam meu sono, lembranças vívidas dos sorrisos de Lori May, suas falsas promessas, seu riso cruel. Eu sentia uma profunda vulnerabilidade, uma ferida aberta onde antes havia confiança. Os sussurros insidiosos de tolice ainda ecoavam em minha mente. Como pude ser tão cega, tão facilmente manipulada? A Dr. Green pacientemente me lembrou que a manipulação prospera na confiança, na empatia, nas próprias qualidades que nos tornam humanos. Era um longo caminho pela frente, uma jornada de cura e redescoberta, mas pelo menos eu estava nele. O processo judicial começou, uma longa e árdua jornada pelo sistema judiciário que se estendeu por meses. Os tribunais eram espaços frios e impessoais, muito distantes da intimidade e do engano do nosso apartamento. Passei horas intermináveis ouvindo depoimentos, minhas próprias palavras revivendo o elaborado engano, a lenta e agonizante constatação da traição. Relatei como Lori May havia inventado suas histórias, como havia usado minha confiança e meu afeto como ferramentas para sua fraude. Cada detalhe, cada dólar roubado, cada falsa promessa foi exposto ao júri. Lori May, ainda desafiadora, sentou-se do outro lado do tribunal, com uma expressão que misturava indignação e falsa vitimização. Seu advogado tentou me pintar como um ex-amante vingativo, um homem desprezado e em fúria, mas as provas eram esmagadoras. Uma montanha de documentos financeiros, registros telefônicos e minhas gravações meticulosas. Suas tentativas de me desacreditar foram vazias, fracassando diante do peso dos fatos inegáveis. Carolyn Vance subiu ao estrado, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ela falou sobre sua startup, seus sonhos e como Lori May havia roubado seu investimento sem piedade. O Sr. Wallace, o professor aposentado, falou com uma dignidade serena sobre suas economias perdidas para a aposentadoria. Suas histórias claras e comoventes corroboraram meu relato, criando uma narrativa unificada de exploração calculada. O detetive Albright era uma presença imponente, apresentando as extensas provas de fraude com precisão metódica. Ele reproduziu a gravação da confissão de Lori May, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso, vangloriando-se de seus feitos e zombando da minha ingenuidade. Suas próprias palavras, capturadas em seu momento de triunfo, selaram seu destino. Frank Jensen, seu pai, e Chad, seu cúmplice, também foram indiciados. Suas ligações com os esquemas de Lori May inegáveis, expostas pela investigação implacável de Ben e por sua própria confissão imprudente. Durante o julgamento, descobri a verdadeira natureza de Lori May. Ela não era uma mulher equivocada que fez algumas escolhas ruins. Era uma golpista de carreira endurecida por anos de engano, aperfeiçoada na arte de explorar os outros. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Sra. Davis, construiu um caso sólido, enfatizando a crueldade calculada das ações de Lori May, sua falta de empatia e sua estratégia de escolher vítimas inocentes como alvo. Durante esse período, lutei com as implicações morais das minhas próprias ações, com a vingança calculada que eu buscava. Será que eu era melhor do que ela, de alguma forma, por ter armado uma armadilha tão meticulosa? A Dra. Green me ajudou a lidar com essas questões. Buscar justiça não é vingança, Dale, explicou ela. Vingança é infligir dor por dor.
Justiça é restaurar o equilíbrio, responsabilizar alguém e recuperar o seu próprio controle. Você retomou o controle, Dale. Você a impediu de ferir outras pessoas. E ao ouvir isso, encontrei uma certa paz, uma satisfação silenciosa em saber que eu havia protegido futuras vítimas de seus planos insidiosos. Só isso já valia o preço. Após semanas de depoimentos, alegações finais e a angustiante espera, o júri retornou. O tribunal estava em silêncio, todos os olhares fixos na presidente do júri. Culpado, declarou ela, com voz clara e firme. Culpado por múltiplos crimes de furto qualificado, fraude eletrônica e conspiração contra Lori Mae Jensen. Culpado por Frank Jensen. Culpado por Chad. O veredicto ecoou, uma confirmação pesada e retumbante de tudo o que eu havia passado. A justiça, fria e inabalável, finalmente havia sido feita. A audiência de sentença foi o ato final, o encerramento oficial. Lori Mae, despojada de seu charme cuidadosamente construído, compareceu perante o juiz, o rosto abatido, sua resistência finalmente se quebrando. O juiz foi implacável. Condenou seu comportamento predatório, sua crueldade calculada, o rastro de vidas arruinadas que deixou para trás. A justiça exige que você pague pela dor que infligiu, senhora Jensen, declarou ele com voz firme. Ela recebeu uma pena de prisão significativa, anos que lhe roubariam a juventude e a liberdade. Frank Jensen e Chad também receberam penas de prisão, mais leves que a de Lori Mae, mas ainda assim substanciais o suficiente para marcá-los por seus papéis em seus elaborados esquemas. Sentei-me na última fila do tribunal, observando tudo se desenrolar. Um peso enorme saiu dos meus ombros, um fardo que eu nem sabia que carregava. Contudo, não havia verdadeira alegria, nenhuma euforia, apenas uma silenciosa sensação de finalidade. O dano estava feito, as cicatrizes permaneciam, mas a ameaça havia desaparecido. Uma pequena, mas significativa vitória veio na forma de restituição. O sistema judicial, por mais lento que fosse, conseguiu recuperar parte do meu dinheiro, uma fração do que eu havia perdido, mas o suficiente para me dar a sensação de uma vitória tangível. Não se tratava apenas do dinheiro, não totalmente, mas do princípio, do reconhecimento do que me foi tirado. Mudei-me do apartamento luxuoso, agora manchado por lembranças de engano. Encontrei um lugar menor e mais simples, num bairro tranquilo com árvores frondosas. Senti-me mais centrada, um passo deliberado para trás em relação à superficialidade que me havia atraído. Comecei a reavaliar os meus valores. Autenticidade, honestidade e confiança passaram a ser mais importantes do que o charme superficial e as demonstrações extravagantes, o brilho e o glamour que Lori Mae perseguira e que eu, por um tempo, abracei, pareciam vazios e completamente sem sentido. A terapia com a Dra. Green continuou, sendo um porto seguro no meu processo de cura. Trabalhamos as camadas do trauma, a traição e a dolorosa reconstrução da minha autoestima. Ela me ajudou a entender que minha empatia não era uma fraqueza, mas uma força que eu precisava proteger e usar com discernimento. Aos poucos, me reconectei com antigos amigos, com minha família, redescobrindo o conforto de relacionamentos genuínos, o riso fácil e o apoio incondicional que não exigia atuação nem fingimento. Dediquei-me novamente ao meu trabalho, encontrando satisfação no trabalho honesto, nos resultados tangíveis da inovação. Os intrincados problemas da engenharia tornaram-se uma distração bem-vinda, um mundo onde a lógica e a verdade prevaleciam. Cheguei mesmo a ajudar Carolyn Vance e o Sr. Wallace a lidar com suas próprias recuperações financeiras, oferecendo conselhos, compartilhando recursos, uma solidariedade silenciosa entre os injustiçados. Uma tranquila sensação de resiliência começou a me envolver, uma sabedoria forjada pela dor. Compreendi então que a verdadeira força não residia apenas em resolver problemas complexos de engenharia, mas em confrontar demônios pessoais, em reconstruir-se após perdas profundas. Passei a encarar o mundo com uma cautela renovada, um ceticismo saudável, mas também com uma apreciação mais profunda pela conexão humana genuína, pela verdade silenciosa que existe entre pessoas que realmente se importam. As lições foram custosas, mas profundamente enraizadas, moldando o homem que eu estava me tornando. Meses se transformaram em um ano, depois, em mais. As arestas da traição suavizaram, desgastadas pelo tempo e pelo trabalho diligente de reconstrução.
Eu havia me estabelecido em uma vida confortável, ainda que menos glamourosa. O luxuoso apartamento espaçoso era uma lembrança distante. Meu novo lar era uma modesta casa de 2 quartos nos arredores da cidade, com um pequeno pedaço de grama que precisava ser cortado todo sábado. Havia um consolo tranquilo nas rotinas simples, o café da manhã na varanda, o ritmo constante do meu trabalho de engenharia, as caminhadas noturnas ao redor do quarteirão, o zumbido da máquina de lavar, o cheiro de grama recém-cortada. Esses eram os novos pontos de referência no meu mundo. Aprender a confiar novamente foi como aprender a andar depois de uma lesão. Foi lento, deliberado e às vezes doloroso. Abordei novos relacionamentos com uma cautela saudável, observando, ouvindo, buscando coerência entre palavras e ações. Mas não me fechei para o mundo exterior. Busquei pessoas que valorizassem a honestidade e o respeito mútuo, pessoas que soubessem como manter uma conversa interessante, como compartilhar uma risada sem segundas intenções. Meus antigos amigos, aqueles que permaneceram ao meu lado, tornaram-se inestimáveis. Sua presença constante era um reconfortante silêncio. Ocasionalmente, um pensamento sobre Lori May surgia, uma imagem fugaz, um fragmento de memória. Mas a raiva ardente havia se dissipado, substituída por uma compreensão silenciosa, quase acadêmica, de sua patologia. Ela era um tipo diferente de ser humano, com uma estrutura mental diferente, incapaz da empatia e da conexão que eu tanto almejava. Era uma constatação fria, desprovida de emoção, como resolver uma equação complexa. Meu foco se voltou para dentro, para o crescimento pessoal. Devorei livros, não apenas manuais técnicos, mas também história, filosofia, o tipo de história que oferecia perspectiva. Comecei a fazer trilhas nos arredores da cidade, a subida constante e as vistas deslumbrantes servindo como metáfora para minha própria jornada. Envolvi-me em atividades comunitárias, trabalhando como voluntário em um banco de alimentos local, encontrando propósito em retribuir. No trabalho, passei a orientar engenheiros mais jovens, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também algumas lições valiosas sobre integridade, sobre olhar além das aparências. Sempre verifiquem seus cálculos 2 vezes, eu dizia a eles, e sempre confiem na intuição em relação às pessoas. Uma nova amizade floresceu, inesperada e delicada. Foi com uma mulher chamada Claire, uma bibliotecária que conheci em um evento comunitário. Ela tinha um humor sutil e olhos que enxergavam através da hipocrisia. Não houve grandes declarações de amor, nenhuma paixão imediata, mas um desenvolvimento lento e constante de respeito mútuo e interesses em comum. A possibilidade de um futuro amor estava ali, abordada com a cautela saudável de um homem que já viu o abismo, mas com um coração aberto que ainda não havia se endurecido completamente. Muitas vezes refleti sobre minha jornada. Pensei no garoto que fora cegamente apaixonado, arrebatado por um encanto que não conseguia desvendar. Lembrei-me do homem que, impulsionado pela traição, buscara justiça meticulosamente e reconheci a pessoa em que me transformara, centrada, resiliente e muito mais perspicaz. Compreendi o verdadeiro preço da traição, a devastação que ela causava, mas também a imensa força encontrada em juntar os cacos, um fragmento de cada vez, com todo o cuidado. As cicatrizes permaneceram, uma tênue rede de linhas sob a superfície, mas eram lembretes de lições aprendidas, não feridas abertas que infeccionavam. Cada uma contava uma história de sobrevivência, de uma escolha feita para seguir em frente. Encontrei uma paz serena ao saber que havia escolhido a honestidade e a integridade, mesmo quando era doloroso, mesmo quando me custou tudo. Minha história, à sua maneira, tornou-se um testemunho silencioso de resiliência, uma sabedoria conquistada com esforço, forjada no coração do país, no cadinho da experiência. A promessa de um novo amanhecer, um novo começo, desdobrou-se diante de mim, não com o brilho deslumbrante e enganoso de um falso nascer do sol, mas com a luz constante e confiável de um novo dia, sólido e real. A lembrança de Lori May, a mulher que meticulosamente desmantelou minha vida em busca de lucro, às vezes ressurge, não com a antiga dor da traição, mas com uma compreensão silenciosa da patologia que a movia. Suas escolhas, seus enganos, faziam parte dela, uma performance calculada que nada tinha a ver comigo, nem com amor. As cicatrizes permanecem gravadas em minhas finanças, na minha confiança outrora inquestionável, mas não são mais feridas abertas. São lembretes silenciosos,
Lições aprendidas a um custo profundo, sobre a natureza enganosa da aparência superficial e o valor duradouro da honestidade conquistada com esforço. Sigo um caminho diferente agora, mais cauteloso, mas é o meu, construído sobre uma base de realidade, não de ilusão. O fim.